entregamos, quando largamos, quando entendemos que nada podemos fazer, nós não... o que diz de quantos dias podemos acrescentar nós à nossa vida por estar ansiosos por alguma coisa? Vamos entregar tudo. Vamos entregar. Deus cuida de tudo. Amém? Amém. Sim? Sim? A sério? Vamos tentar. É isso, só podemos tentar, não é? Mas a sério, vamos largar. Larga, entrega. A sério. Porque quem larga, esquece e confia. Deus vai fazer. Eu não sei como, eu não entendo como, eu não vejo como, mas eu não posso fazer nada por amanhã. Mas Deus pode. Pronto, já falei para mim. Ok. Então, que seja este o prelúdio deste momento de partilharmos a ceia uns com os outros. Porque quando nós relembramos que Jesus veio, que Deus deu o seu Filho, e Jesus verteu o seu sangue por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas ansiedades, pelos nossos problemas, pela nossa vida, quando nós olhamos para Jesus na cruz, nós dizemos, ok, Ele fez tudo por mim. Eu vou entregar. Ele é digno da nossa confiança. Amém? Ele é digno da nossa confiança. E vamos lembrar o que Jesus fez por nós. Quando Ele partiu o pão e disse, este é o meu corpo dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos fazer juntos, lembrando do que Jesus fez por nós. E de semelhante modo, depois de haver ceado, pegou no cálice, todos juntos, disse, este é o meu sangue. Este é o meu sangue, disse Jesus. E hoje temos um símbolo daquele momento, de há 2000 anos atrás, quando Jesus fez com os seus discípulos. Sabemos o que Jesus fez por nós, temos consciência disso. Não foi fácil. 100% Deus, mas 100% homem. Ele sofreu realmente. E nós lembramos disso. E mais uma vez eu digo, por isso nós confiamos. Vamos partilhar juntos. Obrigado, Pai, por teres enviado o teu Filho Jesus. O único que podia ter vindo para perdoar os nossos pecados. E confiamos. E te entregamos. E descansamos. E recebemos a tua paz, que excede todo o entendimento. Amém. Amém. Obrigado, Pedro. Realmente Deus é espetacular. Nós vamos cantar justamente isso agora, na segunda parte do louvor. E não esqueçam as palavras que o Pedro disse. Nós vamos cantar, nós vamos louvar a Deus e ouvir de Deus exatamente isso que o Pedro disse. E olha, nós não combinamos nada. Eu não sabia o que ele ia dizer e ele não sabia o que eu ia cantar. Então, isso só prova que o nosso Deus é vivo, é real, é verdadeiro e Ele é extremamente misericordioso, amoroso e bondoso. O Senhor e muito digno de louvor,
na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, Senhor, louvado seja o seu nome, Pai. Obrigado, Jesus. Bom, eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Eu não sei como resolver o seu problema, mas Deus sabe. E Ele está vendo a sua dor, Ele está ouvindo o seu clamor. Nenhuma lágrima derramada na presença do Senhor é em vão. Você pode ter certeza disso. Eu tenho um Deus que não vai deixar
essa luta me matar, desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem socorrido o nosso sofrimento, ouvido os nossos clamores, ó Deus. Clamamos, Senhor, por esse momento que o Senhor venha falar conosco, Pai. Obrigado, Jesus.
Antes de lermos o nosso texto hoje, que é Lucas 13, versículos 1 a 9, eu gostaria que nós orássemos primeiro. E não sei, acho que o som é um pouco alto. Estou certo ou não? Sim, tá, ok. Quando Graça disse sim, então sabemos que é. Muito bem. Então, Lucas 13, versículos 1 a 9, mas antes de lermos, vamos orar. Cantamos músicas, Senhor, para dar-te glória e honra, para reconhecer quem tu és, para bendizer o teu nome. Neste momento, Deus, nós vamos abrir a tua palavra para continuar a nossa adoração. Espírito Santo, eu peço que tu vais guiar-nos. Jesus, nós queremos ouvir de ti. Amém. Lucas 13, versículos 1 a 9. Nesta ocasião, chegaram algumas pessoas que contaram a Jesus que Pilatos tinha mandado matar os homens de Galileia, quando estavam a oferecer a Deus sacrifícios de animais. Deste modo se misturou o sangue delas com o dos animais sacrificados. Versículo 2. Na sequência, Jesus disse-lhes: julgam que estes eram mais pecadores do que os outros galileus, lá porque foram mortos dessa maneira? Digo-vos que se enganam, e que morrerão como elas, se não se arrependerem. Versículo 4. Julgam também que aquelas 18 que morreram quando a torre de Siloé lhes caiu em cima, tinha mais culpas do que os outros habitantes de Jerusalém? Pois digo-vos que se enganam, e que morrerão como elas, se não se arrependerem. Versículo 6. Jesus apresentou-lhes esta parábola. Havia um homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi lá ver se tinha figos e não encontrou nenhum. Ordenou então ao homem que lá trabalhava: escuta, há 3 anos que venho procurar figos a esta figueira e não encontrou nada. Portanto, corta-a, porque há de ela continuar a ocupar o terreno. Versículo 8. Mas o trabalhador respondeu: deixa-a ficar ainda este ano, que eu vou cavar em volta e deitar-lhe estrume. Talvez assim dê fruto. Se não der, manda-a cortar então. É bom lembrarmos que uma parábola
é uma história cantada para explicar uma verdade complexa. Jesus cantava parábolas para ensinar o evangelho aos seus discípulos. Uma parábola não narra coisas que tenham necessariamente acontecido, são histórias ilustrativas que revelam verdades profundas. Falei isso na semana passada. Obviamente, a parábola que estamos a estudar hoje teve uma lição para os ouvintes originais, mas também há uma mensagem para nós hoje em dia. E para perceber o ensinamento de Jesus, temos de dar vários passos, como demos na semana passada. Mas um dos passos é compreender o contexto histórico, porque Jesus contou a parábola depois de responder a uma situação, a uma pergunta que pessoas, elas não fizeram perguntas, mas elas explicaram isso aconteceu. Então, temos de compreender o contexto histórico. Eu convidei o Pedro para falar, não este Pedro, outro Pedro, falar sobre o contexto histórico. Venha. Obrigado, Daniel. Olá, irmãos. Pai está alto. Então, eu fui dada a tarefa de dar um pouco do contexto deste texto, não é? Em Lucas 13. E antes de começar, eu gostava que pudéssemos tentar nos colocar naquela situação, no que é que Jesus estava a fazer naquela época. E nós normalmente pensamos que Jesus chocava muito com os líderes da nação, com os fariseus, com os líderes religiosos. E eu tinha essa ideia, até estudar este texto e o contexto do capítulo anterior, que dá à luz ao que vamos ver. E nós podemos ver que nesta ocasião, Jesus estava a falar com a multidão. E ele vai falar de uma forma com a multidão, um pouco parecida com a forma que ele fala com os fariseus e os líderes religiosos, o que eu achei um bocado interessante, mas vai fazer sentido, porque se aplica a todos nós também hoje em dia. E o Daniel já leu de 1 a 9, e eu queria só voltar um bocadinho atrás, a Lucas 12, porque na Bíblia, vocês devem saber, não havia repartições, ou seja, era um texto completo e a história continuava de outra história. E se olharmos em Lucas 12, convidava os irmãos a abrir. Em determinado momento, é um longo diálogo que Jesus tem com a multidão, e no 51 ele diz uma coisa muito interessante, que às vezes é um bocado difícil de compreender, porque Jesus é o príncipe da paz, não é? E ele diz uma coisa muito interessante, que ele diz: cuidai vós que vim trazer paz à terra? Não. Vos digo, mas antes, dissensão, ou agora, outras, eu não tenho aqui outra, que isto é ACF, mas qual é que é outra? Divisão. Que é uma coisa que nós não pensámos que Jesus diria, não é? Se pegássemos só nessa frase e disséssemos a alguém, quem é que disse isto? Não íamos dizer que Jesus disse isso, trazer divisão. Então, mas ele não orou em João 17 para sermos um. Não é a mesma pessoa, só pode. Mas não, há uma razão. Porque aqui Jesus está a falar com as pessoas de Israel, com o seu povo, que ele criou, que ele fez nascer. E se formos a ver, a razão de Jesus chocar tanto com os líderes religiosos é a mesma razão dele estar a ter este choque com a multidão neste momento. Que eram duas coisas muito importantes. Primeiro, as tradições erradas que o povo de Israel veio a desenvolver durante a história, e também a forma errada que Israel tinha de pensar de não interessa o que eu faço, não interessa o que nós fazemos, eu sou filho de Abraão. Eu sou descendente de Abraão. E desde que eu faça menos mal que o outro ao meu lado, que eu cumpra as regras todas da lei, os 613 mandamentos, eu estou bem, vou morrer e vou para o seio de Abraão e vou ser feliz e tanto faz. E aqui Jesus queria confrontar essa comodidade, esse conformismo de pensamento que a nação tinha. Então aqui, ele, depois, até o fim, ele diz aqui mais algumas coisas que confrontam as formas de pensar. Mas vamos para Lucas 13, em que, enquanto ele estava a dar um ensinamento que chocava com as ideias das pessoas na multidão, algumas pessoas na multidão, no mesmo tempo, chegaram a ele e disseram: então, mas havia uns galileus no templo que Pilatos matou-os
e mataram os animais do sacrifício e misturaram o sangue deles com os animais, que é um sacrilégio de se fazer. E Jesus, como diz em João 2, vocês se abrirem em João 2, vai estar a dizer que não era preciso que ninguém lhe dissesse ou desse testemunho do que havia no coração dos homens, porque ele já sabia. E muitas das vezes, Jesus, como uma pessoa que vem nos ensinar como viver, a ser o nosso mestre, a ser o homem diferente, que pensa de forma diferente, que tem um propósito diferente, ele não trata conosco e com o povo naquela altura da forma com a superfície. Ou seja, vem Jesus com uma coisa, fala uma coisa, mas ele não está a olhar para o que eu estou a dizer na superfície. Ele está a olhar para a intenção por trás do que eu estou a dizer. E ele aqui diz, ele responde logo ao ponto principal. Não venham pensar que estas pessoas são piores porque isto aconteceu com elas. E antes de continuar, eu queria só dizer que são 4 coisas que Jesus está a falar aqui. 4 pontos que ele está, das ideias judaicas que ele está a confrontar. Primeiro, os judeus, eles desenvolveram uma ideia da justiça de Deus que é menor do que ela era. Eles tinham uma ideia que Deus era menos justo do que era e era mais leviano do que ele era. Ou seja, o segundo ponto passa a ser, eles tinham a ideia que, por exemplo, na tradição, as pessoas mais ricas eram as pessoas mais abençoadas por Deus, porque tinham mais. Então devem estar a fazer alguma coisa boa e Deus está-lhes a recompensar pelas coisas boas que fazem. E essas pessoas pobres que estavam a mendigar e a passar fome, eles devem ter feito alguma coisa muito má. E é por isso que eles são pobres. É por isso que eles estão a sofrer. Tanto é que Jesus eventualmente dá a parábola do Lázaro com um homem rico, também para chocar com essa ideia, noutra situação. Então isto era uma coisa de tradição que eles desenvolveram, que Jesus estava a chocar. O segundo ponto é que eles tinham a ideia que o Messias deveria ser um líder que os libertar e dar paz e dar conforto na sua vida religiosa, sem confrontá-los na forma em que eles viviam a sua vida religiosa, que não trazia, não satisfazia a Deus. E nós em João, nós vemos que quando João vem pregar, ele diz, olha, vocês estão aqui a fazer o quê? Não é para vir aqui molhar na água, isto não é um batismo de religião. O machado já está colocado na raiz. Todos aqueles que não se arrependerem vão ser jogados no fogo. Então, peguem nos vossos vales e nivelem. Peguem as vossas montanhas e quebrem. Haja transformação, haja fruto digno do arrependimento. E é aqui o que Jesus está a ensinar também de outra forma. Ele está a dizer, vocês pensam que as pessoas que foram mortas por Pilatos são piores que vocês? Ou qualquer outra pessoa que está aqui, nesta multidão? Ou que quando a torre caiu, que foi um acidente. Foi um acidente, 18 pessoas morreram. Acham que eles mereciam mais porque faziam mais mal do que os outros? Não. Eu digo-vos que todos aqui, se não se arrependerem, vão perecer. E aqui o perecer não é de morrer, é de ser mesmo aquela separação de Deus. E isto leva-me ao quarto ponto, que Jesus estava a confrontar nas pessoas naquele tempo e aplica-se ao nosso tempo, que é, naquele tempo, as pessoas tinham uma ideia, como eu disse, serem filhos de Abraão, podem viver como quiserem, desde que na superfície, quando estão ao pé das outras pessoas, pareçam religiosos. Em segredo, podem fazer coisas erradas. Ninguém viu, não conta. Não é? Se ninguém viu, quem é que viu? Não conta. Então, e tinham uma ideia que podiam deixar passar o tempo, que já está garantido. Eu vou para o céu à mesma. E Jesus queria lhes dar uma urgência que é, quando Jesus diz, o machado já está na raiz, quer dizer que ele está a falar da nossa natureza. Nós somos pecadores. Nós temos uma natureza que não pode ser afetada ou transformada pela nossa religiosidade, pelo nosso esforço pessoal. É algo que rompe-nos de forma completa e é preciso uma transformação. E aqui as 2 vezes que Jesus usa a palavra arrependimento é em 2 formas. A primeira é no grego, se eu não me engano, espero não me estar enganado, que é um arrependimento de uma vez por todas, que é um momento em que a pessoa se apercebe, eu estou errado, eu sou errado, eu não faço coisas erradas, eu sou errado. E eu preciso de reconhecer isto, e eu preciso de me entregar e me virar, mas não é só me virar
que é o arrepender, no grego, metanoia, é mudança de mente, ou mudança de direção. Mas não é só virar para um outro lado qualquer, é virar para o lado de Deus, como deve de ser. E depois a outra palavra que Jesus diz aqui, que é arrependimento, que é uma mudança que continua, é uma mudança contínua, é uma mudança no tempo constante. Ou seja, é uma mudança que persevera. E este o ponto da pregação do Evangelho de Jesus era: arrependam-se que o reino de Deus já veio. E nem acho que seja tanta questão de Jesus querer confrontá-los na sua comunidade, mas querer trazer-lhes urgência. E esta forma de falar assim, de confrontar, apesar de ser diferente dos fariseus, porque é mais direto, mais de confronto, eu acho que aqui vemos o amor de Deus, que é quando nós falamos de forma, quando quebramos a brincadeira, como um pai, por exemplo, os filhos estão a brincar e estão a fazer coisas assim mais ou menos erradas, mas eles não estão a perceber o tanto que aquilo é errado, e eu não sou pai, não é? Vocês aqui, alguns são pais, e dizem algo, olha, está assim, não sei o quê, e dão um contexto tão profundo que as crianças estão ali e realmente realmente isto é muito mais do que a gente estava a ver que isto era. E às vezes é preciso ser assim para cair a ficha. E Jesus faz isso. Jesus, o ministério dele todo não era de ensinar à toa, é cair a ficha. E é por isso que ele ensina assim, para nós, hoje em dia, também retirarmos a mesma coisa, que nós não temos a vida toda. Há pessoas aqui que têm uma vida longa, que viveram muitos anos, mas eu não sei se daqui a uma hora eu posso ter um acidente, Deus não permita, mas nós não sabemos quando é que vai ser o nosso último dia. E Jesus ensina-nos a ter essa urgência, a viver dessa forma, para o nosso bem. E quando ele aqui fala da videira, pelo que eu pude perceber, tendo esse contexto todo, quando nós olhamos para a figueira, não é a videira, mas no Velho Testamento a videira era aquilo que Jesus plantou, Deus plantou a Israel como a videira dele. E a imagem que Deus nos dava no Velho Testamento é que eles deram uvas selvagens. Ou seja, não estavam a produzir o fruto que eles foram criados para produzir. E aqui a figueira, não sei se vocês sabem, há uma passagem na Bíblia que diz que Jesus estava a passar com os discípulos por uma figueira que tinha as folhas. E estava na época, ou seja, era a época de dar fruto e tinham as folhas lindas, prontas para dar o fruto, mas depois só tinham as folhas, só tinham a aparência, mas não tinham o fruto. E eles estavam com fome, a passar no deserto, e não podiam comer da árvore, porque não havia vida. E Jesus disse: amaldiçoa esta figueira. E aquilo, a própria palavra diz que aquilo era uma parábola do que era a nação de Israel, do que ela se tornou. E quando olhamos aqui para a figueira, passaram 3 anos. Não deu fruto nenhum. Eles estão lá a viver. Vai haver mais um ano. Nós somos filhos de Abraão. Tanto faz. Nem preciso se preocupar comigo. Aquele ali é muito pior que eu. Olha aquele mendigo. Ele deve ter feito alguma coisa errada. Eu não sei o que ele fez. Mas ele deve ter feito alguma coisa que ofendeu a Deus. Comigo, olhar no espelho, eu não preciso. Porque eu sou filho de Abraão. E não, eu estou a dizer isto, mas hoje em dia também podemos ter esta mentalidade. Hoje em dia todos nós, por exemplo, há aqui muitos que cresceram num lar cristão. E Jesus nos desafia a tomar a nossa abordagem à fé individualmente. Não é porque tu és filho de um pai ou mãe cristã que tu és automaticamente cristão, que isso vai se transferir no teu BI. E tens que tomar essa decisão por ti, tens de deixar confrontar por ti próprio. E quando a parábola diz que dá mais um ano, vou escavar e vou estracar. Estracar eu acho que é quando é para dar fruto, não é? Usa-se nitrato do Chile, não é? Nitrato do Chile. Pronto, aquilo é mandar ali fezes. E eu não sei se isto é certo da minha parte de pensar assim, mas eu acho que quando Jesus fala assim com eles, é o próprio ato de este Filho de Deus, é esta pessoa que está nesse último ano a escavar, a meter o machado e a mandar esterco. Porque é só assim que eles acordam. Só assim que aquele povo cego, coração duro, de pescoço rijo, como é que se diz? Stiff-necked? Cerviz rija. Só assim, com o adubo para cima, é que se calhar, talvez, eles dessem fruto. E foi isso. Talvez não seja assim, mas foi o que Deus me fez pensar. E isso é para nós. Mas mesmo que se tu sentires que Deus está-te a adubar, não é por à toa, é
para que tu dês fruto, é para que tenhas vida. Para que tenhas vida. E o fruto é isso, é ter a vida. Deus não quer que tu tenhas a aparência, que tenhas muitas folhas de várias cores, parece um arco-íris. Ele quer que tu tenhas a vida. Nem é questão do fruto, é que tu tens a vida. Ele é a vida. Se tu estás conectado a Ele na videira, tu tens o fruto. Mas o teu fruto não é de produzir, o teu fruto é estar conectado a Ele. Porque tu estás conectado a Ele, podes morrer hoje, podes morrer daqui 100 anos, se tomares os suplementos todos. E ainda assim, tens a tua eternidade garantida, porque é isso que Ele faz por amor. E eu não quero tirar muito mais tempo, porque o Daniel ainda vai passar o resto da mensagem. Mas eu só queria dar este contexto histórico e também possamos trazer para os nossos tempos. E é isso. Agradeço pela oportunidade. Obrigado, Daniel. Obrigado, Pedro. Vamos ler de novo versículos 6 a 9, Lucas 13. Havia um homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi lá ver se tinha figos e não encontrou nenhum. Ordenou então ao homem que lá trabalhava: escuta, há 3 anos que venho procurar figos a esta figueira e não encontrou nada, portanto, corta-a. Porque há de ela continuar a ocupar o terreno. Mas o trabalhador respondeu: deixa-a ficar ainda este ano, que eu vou cavar em volta e deitar-lhe estrume. Talvez assim dê fruto, se não der, manda-a cortar então. Já ouvimos um pouquinho sobre o contexto histórico, mas esta parábola, nós precisamos de perceber as personagens. Quais são as personagens na parábola? Temos Jesus e quem mais? O homem trabalhador, e também o dono, sim. E também os discípulos estavam ali a ouvir. Mas o que aconteceu na parábola? Um homem quer cortar uma árvore que não está a produzir fruto. O trabalhador pediu para não a cortar, para que ele pudesse tratar com cuidados especiais. Jesus usou a parábola para dizer que Deus já agia e está a mostrar paciência com o seu povo, mas a sua paciência vai chegar ao fim. A aplicação para nós, e o Pedro falou um pouquinho sobre arrependimento, e vou falar um pouco mais sobre isso em breve, mas a aplicação para nós é importante. O homem esperou quantos anos? 3. Temos de ter cuidado porque há pessoas que pegam números na Bíblia e gostam de dizer agora 3. Este número significa que tu vais andar 3 passos e depois cai. Não há nada, não há uma coisa especial com este número 3. Além de que está a mostrar, está a ensinar que Deus é paciente. Ele é muito paciente para conosco. E isso tem implicações para nós. Deus é paciente e Ele dá espaço e o tempo amplo para que todos cheguem a reconhecer os seus erros e arrepender-se. Ele quer que todos reconheçam que precisam de se arrepender. Arrepender de atitudes e ações que causaram feridas emocionais. E todas as pessoas, nas suas vidas, todas as pessoas, cada pessoa aqui, nós, cada um de nós causou dores emocionais a alguém.
nós pecamos, nós usamos palavras como se fossem facas, nós cortamos pessoas e matamos pessoas com as nossas palavras. E às vezes as nossas ações também, as nossas atitudes. Nós usamos estas coisas, egoísmo, a falta de paciência, para ferir pessoas ao nosso redor. E Deus mostra através desta parábola, porque ali as pessoas que estavam a ouvir perceberam que Deus estava a falar sobre Israel. Que ele esperou. Ele mandou profetas, ele mandou o Messias e pessoas negaram. Elas recusaram de acreditar. E Jesus disse, vou cortar a árvore. Que o símbolo aqui era Israel. E pessoas ficaram chocadas. Deus vai cortar o seu povo? Ele vai tirar o seu povo da bênção? Deus é muito paciente. Se nós magoamos alguém, se eu magoar alguém, eu percebo que tenho de fazer as pazes com aquela pessoa. Mas por que é que eu tenho de fazer as pazes com pessoas? Eu vou dar um exemplo. Todos nós sabemos que Deus é o nosso Pai. E Deus, nós falamos sobre Deus como um Pai. E até oramos. Paizinho, querido Pai, Deus Pai. A verdade é que nós que recebemos Jesus como nosso Salvador, nós voltamos para o nosso Pai. E Deus está a esperar para todos os seus filhos a voltar para Ele. Porque Ele criou todas as pessoas à sua imagem. Todas as pessoas, mesmo que não estejam a aceitar, receber, reconhecer Deus como Pai, não muda o facto que Deus é o Pai para todos. Eles não são salvos, pessoas que rejeitam Deus, e Deus está a esperar que cada pessoa volte para Ele. Amém ou não? Agora, quando eu magoar um filho de Deus, eu tenho de reconhecer o facto que eu não estava a ver aquela pessoa como alguém que merece respeito, porque carrega mesmo a imagem de Deus. Porque Jesus morreu por todos e aquela pessoa que eu estou a ferir. Em 1 Pedro há um versículo muito interessante que diz: maridos, saibam igualmente viver com as vossas esposas, tratando-as com amabilidade, tendo em conta a sua natureza feminina. Respeitem-nas, pois têm parte convosco no privilégio da vida eterna. Procedem assim para nada perturbar as vossas orações. É muito fácil aqui, como pai, a dizer: agora não tenho uma filha casada, tenho um filho casado. Então eu vou usar este versículo, dizer que se a minha nora começa a maltratar o meu filho, eu vou ter problemas com a minha nora. Não vou querer a tratar ela como se ela não fizesse nada. Eu vou querer ouvir dela: olha, eu fiz mal.
Eu já pedi perdão ao meu marido, também perdoe-me. Nunca vou fazer isso de novo. Eu não vou gostar muito de ouvir qualquer coisa dela até que ela endireita a situação com meu filho. Faz sentido ou não? Será que isso também podemos aplicar este ensinamento para o nosso vizinho que estamos a ferir? Quando eu estou a insultar um filho de Deus, será que mesmo se não estou casado, não é minha mulher, será que isso pode causar dificuldades no meu relacionamento com Deus? Quando eu não tenho paz com um irmão em Cristo, seria possível que o meu relacionamento com Deus vai sofrer? Deus é muito paciente. E Ele está a esperar para seu povo criar pazes. Ele não quer vir e destruir. Pá! Às vezes gostamos de salmos e histórias na Bíblia em que Deus haja dilúvio, tudo acabou. Inimigos, pimba, pá! Eu gosto às vezes e, ser honesto, às vezes eu na minha vida orei algumas vezes, Deus castiga. Estou farto daquela pessoa. Castiga. Mas irmãos, Deus é muito mais paciente do que Ele é com o seu castigo. Ele não manda o castigo assim muito rápido. Ele é paciente, porque Ele quer que todos cheguem ao ponto de arrepender-se, incluindo nós. Ele quer dar espaço para nós criar pazes com todas as pessoas. E isso faz parte do nosso trabalho como cristãos. Quando entramos numa sala ou nosso bairro ou nossa casa, não estou a dizer que somos perfeitos nisso, mas nós temos de criar paz, porque estamos a carregar conosco a paz de Cristo. Temos de agir com paciência e de desenvolver paciência também porque é como que Deus é, nós temos de imitar Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 e 16, nós lemos o seguinte, vou focar no versículo 16. Pois a Escritura diz, sejam santos porque eu sou santo. E ali nós gostamos de ser muito teólogos, não é? Santo, separado. Eu tenho de agir com santidade. Mas o ponto é que nós temos de imitar Deus. Parte da sua santidade é paciência. E graças a Deus Ele é paciente conosco. E nós também temos de agir com muita paciência, desenvolver paciência para com todas as pessoas. Temos de imitar Deus. Quando chegar o nosso tempo para ser pacientes, temos de lembrar que Deus é paciente. Temos de ser pacientes e temos de desenvolver paciência. Temos de agir com paciência. E além de que a nossa interação com outras pessoas, eu gostaria de sublinhar-se mais uma coisa importante, mais uma outra área onde nós temos de ser pacientes. Talvez estivesse a orar
por alguém que passa por uma situação difícil e já há muito tempo, sem receber uma resposta e estamos a esperar. Estamos a esperar. Estamos a esperar de Deus. Temos de ser pacientes. Quando não percebemos porque Deus não está a responder e está a se tornar cada vez mais difícil esperar, é bom lembrar as palavras de Corrie ten Boom. Eu já falei sobre Corrie ten Boom várias vezes. Ela e sua família, durante a Segunda Guerra Mundial, elas resgataram e ajudaram e esconderam judeus dentro da sua própria casa. E perto do fim da guerra foram descobertos que estavam a fazer isso e elas foram para campos de concentração. O pai e a sua irmã morreram no campo de concentração. Corrie ten Boom deu um exemplo muito útil para nós. Imagina que estás a viajar de comboio. Quando o comboio passa por um túnel e tudo fica escuro, não vais deitar fora o teu bilhete e saltar do comboio. Ficas quieto e confias que o maquinista sabe o que está a fazer. Nas nossas vidas, quando nós não percebemos o que Deus está a fazer, estamos a esperar que Ele vai responder porque nós queremos ter um filho e já passou muitos anos. Quando temos uma doença, quando temos um problema, estamos fartos de esperar. A paciência já não chega mais. Temos de lembrar tudo que Deus fez no passado e não saltar do comboio. Naquele momento da escuridão, vamos confiar que Ele sabe o que Ele está a fazer. E que Ele só quer o nosso bem. E temos de buscar o plano que Ele tem para nós. Porque pode ser diferente de que nós estamos a imaginar, de que estamos a orar. E Ele está a trabalhar nas nossas vidas. Ele está a trabalhar ao nosso redor para que nós possamos chegar ao lugar onde nós dizemos: obrigado que não respondeste a minha oração. Porque agora sei o que tu queres que eu faça. Em Salmos 18, Salmos 18, eu li isso ontem e hoje, fez parte do meu devocional. Na Bíblia para Todos é versículo 20, outras traduções é versículo 19. Levou-me para longe do perigo, libertou-me, porque me quer bem. Nós temos de ser pacientes com Deus. Quando não recebemos as respostas que estamos a pedir ou a esperar, temos de lembrar quando o comboio passa por um túnel e tudo fica escuro, não vais deitar fora o teu bilhete e saltar do comboio. Ficas quieto e confias que o maquinista sabe o que está a fazer.
Deus mostra-nos que temos de ser pacientes. A parábola, Deus é muito paciente. Até quando ele estava pronto de cortar a árvore, o que o trabalhador pediu? Mais um ano. Mais tempo, porque não queremos ficar ali 3 mais 1, isso é... Não vamos ali nos números. É só para nos lembrarmos que Deus é paciente. E graças a Deus é possível falar e comunicar com o Deus do universo. Que Ele é pronto de esperar mais tempo para que todos possam começar a caminhar com Ele. Mas uma lição importante é que temos de lembrar que Deus não vai esperar para sempre. Isso faz parte da parábola também. Romanos 1, 20, Romanos 1, versículos 20 a 25, podemos ler o seguinte. De facto, desde a criação do mundo, Deus, que é invisível, mostrou claramente o seu poder eterno e a sua divindade nas suas obras. Por isso não têm desculpa. Elas saibam que Deus existe, mas não o adoraram, nem lhe deram graças como é devido. Pelo contrário, os seus raciocínios tornaram-se vazios e os seus corações insensatos perderam-se na escuridão. Versículo 22. Dizem-se sábios, mas não têm juízo. Em vez de darem glória a Deus imortal, adoraram imagens do homem mortal e até adoraram imagens de aves, serpentes e outros animais. Por isso, Deus abandonou-os às paixões dos seus corações e caíram em ações vergonhosas, desonrando os seus próprios corpos. Vou parar ali, porque Deus é paciente. E nós que somos os embaixadores de Deus, temos de estar no mundo, nós aprendemos isso na semana passada, a viver e caminhar com pessoas dizendo, estou aqui contigo, eu estou aqui clamando contigo, a sofrer contigo. Eu conheço um Deus que quer te ajudar, que quer caminhar contigo. Mas vai chegar a hora, infelizmente, mas vai chegar a hora em que Deus vai permitir que as pessoas sejam entregas à vida que querem. Se alguém quer continuar a negar, recusar Deus, vai chegar ao ponto em que Ele diz, tá bom, vá lá. E nós temos de ser preparados, eu penso, quando isso acontece com os nossos amigos, familiares, não podemos abandonar elas. Temos de continuar a caminhar com elas, dizendo há outro caminho, há outra maneira. Porque talvez Deus vai responder e dizer, ok, vou dar mais tempo para aquela pessoa. E nós podemos ajudar ela a arrepender-se. Porque a outra lição, além de que a paciência, é que nós temos de nos arrepender. Temos de pedir desculpas, perdão às pessoas e Deus. Nós temos de perceber muito bem que nós pecamos.
É muito fácil pensar sobre pecados que nós, digamos, grandes, mas talvez seja aqueles pecados que a cultura aceita que está a causar tantos problemas nas nossas vidas. Mentiras que não são mentiras, mas tenho de mentir. Aquele ódio que tenho contra aquela pessoa que ninguém gosta. Eu sei que estou certo e por isso eu sou muito certo e vou continuar a ser certo e tu não és. Nós podemos fazer uma lista enorme, mas temos de abrir as nossas vidas, corações, mentes e dizer: Deus, sonde-me. Mostra onde estou muito longe de ti. Finalmente, eu quero que nós pensemos sobre o trabalhador na parábola. O que ele pediu? Mais tempo, mas para fazer o quê? Cuidar da árvore. Irmãos, a palavra aqui é estrume, todos nós sabemos o que é estrume, não é? Na minha horta em casa, eu faço em casa composto, que é um tipo de estrume, mas também eu gosto de comprar na loja de jardim onde eu vou estrume, porque é muito bom para o solo, a terra. E isso é bom, misturar aquela coisa ali. Às vezes não cheira muito bem, mas está ali a misturar. E uma vez em Moçambique, eu estava a viajar com alguns pastores e nós passamos uma igreja que teve muitos bois. E no regresso eles disseram: olha, Daniel, vamos parar, nós temos sacos ali atrás. Vocês têm sacos? Sim. Então eles já pensaram sobre o caminho. Vamos encher os sacos com estrume, porque é muito bom para a nossa horta. Bem, ok, então paramos, entramos no coral e eu posso ser muito malzinho, é verdade, eu gosto muito de sarcasmo, eu gosto de fazer piada. Então, ela estava ali, nos joelhos, encher os sacos, e eu estava aqui atrás delas, e eu pensei, isso é um bom lugar. Eu fiz assim, e bati um pastor e ele soltou-se. Então, ele estava mesmo assustado, eu estava a rir e depois os outros riram. Bem, irmãos, nós temos de aplicar estrume nas nossas vidas. Mesmo que nem sempre é agradável, o cheiro e ali a buscar, porque parte disso é que, mesmo que nós pensamos que cheira mal, a verdade é que é muito bom para o solo. Nós pensamos que é muito difícil a começar a não participar em algumas coisas que o mundo está a dizer: tu tens de fazer isso para ser normal. E é difícil cortar aquela coisa, mas é muito saudável se cortamos e aplicamos a palavra de Deus, gastamos mais tempo com Deus. Nós temos de aplicar as nossas vidas, coisas que a igreja, que Deus usou durante séculos para discipular e treinar o seu povo. E falamos no ano passado sobre tudo isso. Porque não podemos esquecer, estamos a falar sobre dois reinos. O reino de Deus e o reino da escuridão, que é o reino de Satanás. E o mundo tem muitos planos para nós.
Deus tem outro plano. E nós temos de aplicar as coisas boas que Deus tem para que nós possamos crescer. Aplicar isso às nossas vidas. Para concluir, paciência, perdão, arrependimento. E temos de cuidar da nossa vida espiritual, aplicando as coisas boas que Deus tem para fazer-nos crescer e produzir fruto. O primeiro passo é receber Jesus como seu Salvador. Se ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, não vai para casa hoje sem de fazer isso. Fala comigo, Roberto, outra liderança aqui na igreja. Se ainda não passou pelas águas de batismo, fala conosco. Porque no batismo é quando é que nós ficamos identificados com Cristo. E nós sabemos 100% que nós somos novas criaturas. E nós recebemos o dom do Espírito Santo, que Ele habita em nós. Se já está a andar com Cristo, avalie a sua vida. Talvez tenha alguém com quem tu tens de falar e dizer: perdoa-me. Perdoa-me. Eu fiz isso, falei assim, perdoa-me. Arrependimento. Criar pazes. Fala com Deus, fala com as pessoas que feriste. Obrigado, feriste. Vamos orar. Deus Pai, obrigado pela a tua palavra. Obrigado que tu és paciente. Tu és muito paciente. Ajuda-nos a ser pacientes também, Pai. Ajuda-nos, Pai, a pedir perdão quando magoamos pessoas. A ir a falar com pessoas, confessando o que nós fazemos. E também contigo, Pai, a falar contigo e pedir perdão. E obrigado que tu és um Deus que quer derramar graça e perdão. Em nome de Jesus, amém. Espero que vocês tenham uma boa semana. Isso, obrigado. Todos que vieram antes de mim passaram só um bocadinho.